Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Boa noite, Letícia. Vou fazer uma Boa apresentação da Letícia, noite. minha colega de colégio, lá do americano, de alguns anos atrás, né, Helena? Não vamos nem falar. Ontem, né, Moita? É, Desculpa, Alexandre. para quem não sabe, meu apelido é Moita, então isso é uma coisa que alguns já sabem, outros não, assim, mas a maioria do pessoal do colégio só me chama de Moita, né? Então depois eu É. conto para vocês em outra oportunidade o porquê desse apelido. Mas deixa eu apresentar a Mas é Letícia para legal. vocês. Hã? Não, te apresentar, né, Lê, para o pessoal saber com quem a gente vai conversar hoje, né? Então a Letícia, Sim. ela é nutricionista, formada lá em 1996, e com uma pós-graduação em nutrição clínica em 97, especialista em alergias, intolerância alimentares, doenças intestinais, processo inflamatório e doenças autoimunes. E ela vem, nesses últimos anos, desempenhando um papel muito significativo na nutrição funcional e ajudando uma população, nossa, incrível, a melhorar seu estilo e sua qualidade de vida. E como a gente já vem treinando há algum tempo, a gente vem conversando de como poder trazer esses benefícios para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a entender um pouco mais sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, Lê. Agora eu vou passar a bola para ti para tu Obrigada. falar um pouco a respeito de ti. E logo em seguida a gente já começa com as nossas perguntas. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Quem diria, né? Eu lembro no colégio, eu te emprestei os cadernos para tu copiar a matéria, uma época Nossa que tu Senhora, tinha competição. Então, né, uma amizade de longa data aí. é E eu estou verdade. muito feliz de estar aqui compartilhando a tela contigo, porque nos nossos treinos eu vejo assim, eu vejo em ti uma coisa que eu tenho, que eu sei que tu também vê em mim, que é a vontade de estudar, de aprender, de entender bem das coisas para poder levar o máximo possível de informação de qualidade, de resultado e de saúde para as pessoas, né? Exatamente. Então, eu tô super feliz de estar aqui contigo. Espero que essa seja a primeira de muitas, Com certeza. né? E tem muita informação importante, muita coisa que a gente pode ajudar as pessoas. Tu na área da atividade física e eu na área da nutrição. E a forma como a gente trabalha, né, Alexandre? Acho tão esquisito te chamar de Alexandre. Pode chamar de Moita, agora a gente abriu o apelido, Mas não tem problema também. então. A forma que a gente trabalha, né? Pensando não somente no emagrecimento, na aparência, né? A gente trabalha pensando na saúde em geral, no funcionamento natural do organismo, né? E eu Exatamente. acredito muito. A nutrição funcional, para quem não conhece, é uma especialidade que lida justamente com isso, de colocar o funcionamento natural dos órgãos a, a, a funcionar, colocar os órgãos a funcionar da melhor forma possível. Então, até assim, a forma como a gente analisa exames laboratoriais, por exemplo, é uma forma bem diferente da análise simplesmente de olhar o que o laboratório considera como normal. Porque para Sim, claro. nós queremos a saúde perfeita, a saúde ótima do paciente, e não se tem sintoma ou não, né? Então é muito Exatamente. legal. E eu vejo que tu trabalha assim também na tua Exatamente. área, né? Se a gente for perceber, hoje em dia, todo mundo fala muito de treinamento funcional, né? Que não deixa de ter a mesma vinculação com a nutrição Sim. funcional. Esse treinamento funcional, o que, que ele é? Ele não deixa de ser um treinamento físico, mas aonde a gente busca restabelecer funções que as pessoas perderam no decorrer da sua vida por não estar mais na rua, correndo, saltando, pulando, agachando. Então ele tem exatamente isso, resgatar funções que foram perdidas pela nossa tecnologia ou pelo nosso sedentarismo nos dias de hoje, né? E que vai exatamente de encaixe com o que tu tem falado, né? Que é buscar uma saúde perfeita, mantendo as suas funções com uma qualidade excelente, assim, né? Essa é a nossa meta principal. E Diante desse nosso... com isso a estética vem, né? O peso É óbvio. ideal, tudo, né? Tudo.
sabe, a disposição, a gente consegue melhorar sono, a gente consegue melhorar, é uma infinidade de benefícios que a gente vai ter, dores, desconfortos, úlceras, enfim, que a gente vai abordar mais adiante. Mas nada assim que o pessoal, quando eu coloquei lá no Instagram, já começou a me questionar bastante sobre o que é o processo inflamatório, para tu nos dar assim um panorama para o pessoal entender em que caminho a gente está trilhando, assim, Lê. Quando a gente pensou em falar sobre isso, a visão que eu vou colocar aqui é a visão da nutrição funcional, né? Então, o processo inflamatório em relação a toda a questão nutricional, né? Porque tem o processo inflamatório, por exemplo, que a gente conversa muito, na própria atividade física, né? Da estrutura muscular, enfim, isso é uma coisa. Agora, isso é o processo inflamatório que a gente quer, esse da questão da estrutura muscular e tal. Da resposta. Mas o processo inflamatório que a gente vai trazer aqui hoje, a nossa intenção hoje é justamente o processo inflamatório que não é legal, aquele que a gente não quer, né? E do ponto de vista da nutrição funcional, o processo inflamatório, na verdade, ele é uma resposta de defesa do nosso organismo. Então, assim, como é que funciona? Como que esse processo inflamatório começa? O processo inflamatório, ele começa assim. Quando a gente tem uma alimentação que é agressora para as nossas células, nós temos, pode ser um alimento agressor, que a gente considera alimento agressor para uma população inteira, ou seja, alimentos agressores para a maioria das pessoas, ou alimentos agressores individuais. Isso também acontece. Alimentos que às vezes para mim pode ser benéfico e para ti ou para qualquer outra pessoa pode não ser benéfico. Pode ser um alimento agressor. Essa agressão, ela começa dentro do intestino. Gerando essa agressão dentro do intestino, essa agressão ela vai para o aparelho imunológico. Ela é chamada, né, essa agressão chama o aparelho imunológico para nos defender. Quando a gente tem um processo, o glúten é um desses alimentos da população, o glúten, a proteína do leite, né, a caseína. Exatamente. E tem outros também. Mas quando a gente tem uma alimentação rica em alimentos agressores, o nosso organismo vai chamar o aparelho imunológico para lidar com a agressão destes alimentos. Quando a gente chega numa sobrecarga do aparelho imunológico, a gente entra no processo inflamatório. O processo inflamatório, ele é, na verdade, uma tentativa de defesa do nosso organismo, mas é uma defesa exagerada. Quando a gente pensa em processo inflamatório, ele não é de todo ruim. Como a gente comentou, né, da parte muscular ali, a gente precisa fazer o processo inflamatório na parte muscular. Isso depois tu explica melhor, né, para aumentar a parte muscular. Uhum. Mas tem também, por exemplo, digamos que eu pise num prego, né, o prego todo enferrujado, machuquei o meu pé ali. Ou eu dou um corte ali, né? Eu vou ter um processo inflamatório naquela região que é para tirar os corpos estranhos dali. Então eu preciso disso. O problema é o processo inflamatório crônico. O processo inflamatório agudo, que é de uma defesa de um corte, é de uma questão da própria atividade física, é uma coisa, é benéfico. Agora, o processo inflamatório crônico, dessa sobrecarga do aparelho imunológico, é extremamente prejudicial para a célula. E acontece diversas coisas que a gente vai abordar aí na nossa conversa hoje, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente acaba muitas vezes não percebendo o quanto isso nos prejudica ao longo do tempo, né? É o nosso grande dilema, é a repetição por um determinado período que vai gerar um problema maior no nosso processo de envelhecimento, né? E dentro de tudo isso que tu falou, Léo, quais os alimentos, assim, a Aninha, ela acabou de falar do glúten, né?
Aí quais alimentos que podem gerar esse processo todo inflamatório no nosso organismo, né? Isso é uma coisa importante para a gente deixar claro para o pessoal também. O que tu pode nos dizer, assim? Isso é bem interessante, assim, fazem 15 anos que eu trabalho especificamente com nutrição funcional nessa linha de processo inflamatório, né? Junto com isso, eu faço exames para detectar os alimentos agressores para as pessoas. Então, eu tenho uma experiência clínica, digamos assim, né? De alimentos que aparecem mais e alimentos que aparecem menos, né? Porque todo esse processo de agressão alimentar, ele é muito individual. Sim. Então, cada pessoa pode ter os seus, né? Mas tem aqueles alimentos que aparecem muito. Os dois campeões de processo inflamatório, de agressão, é o glúten, mas em primeiríssimo lugar, a caseína, a proteína do leite. E aqui é muito interessante a gente frisar que eu não estou falando da lactose. Às vezes as pessoas chegam para mim, eu já tirei o leite, eu tirei a lactose. Tá, tu tirou o leite ou tu tirou a lactose? É diferente. Porque os alimentos que não contêm lactose, eles têm a enzima, a lactase, que vão digerir a lactose. Isso é uma coisa. Sim. Agora, o agressor, isso é muito importante as pessoas entenderem bem. O agressor alimentar, ele vem sempre da parte proteica. Vem sempre da proteína e nunca do açúcar. Por exemplo, a lactose é o açúcar do leite. Então, não vem do carboidrato, vem sempre da proteína. Então, o que é agressor no leite é a caseína. Então, não adianta tirar a lactose. Não adianta colocar enzimas, porque elas não vão degradar a caseína. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, por exemplo, o whey hidrolisado. O whey hidrolisado até, na teoria, seria essa proteína, essa caseína bem digerida, degradada, como a gente chama. Mas na prática, na prática clínica, os pacientes não mostram melhora nos sintomas colocando o whey hidrolisado, por exemplo. Então, o ideal é a gente trocar os laticínios de vaca por laticínios de búfala, por exemplo. A proteína da búfala não é agressora. Vaca e cabra são mais agressores. E o glúten é uma proteína também. É a proteína que tem no trigo, no centeio, na cevada, na aveia e no malte. É importante frisar isso, porque as pessoas às vezes pensam e confundem o arroz. O arroz não tem glúten. Então, esses dois são os que encabeçam a lista, os piores.